Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, diletos irmãos, estamos estudando o livro de Apocalipse. Eu não sou teólogo, irmãos, o meu entendimento é bastante limitado, mas na medida do possível, eu estou procurando trazer uma reflexão, uma exposição da palavra de Deus. Hoje eu gostaria de comentar o capítulo 14, do versículo 6 até o versículo de número 13. Aqui fala sobre 3 anjos que proclamam o juízo de Deus. João diz: "E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribos, e língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar, e as fontes das águas." Muito bem, amados. João disse: "Vi outro anjo voar pelo meio dos céus." Então, é um anjo diferente daquele descrito no Apocalipse 18, verso 3. Esse anjo tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra e todas as nações e tribos e língua. Então, refere-se ao mesmo evangelho da graça pregada por Paulo e os apóstolos e por todos os seguidores de Cristo. Mas agora, na última tentativa de Deus trazer novamente a pessoa à reconciliação, é um anjo que proclama. Acredito que o anjo proclama porque a igreja não se encontra mais na terra. Além disso, a sugestão é que este anjo será observado pelos habitantes da terra. Esse anjo será visto pelos habitantes aqui da terra, que também ouvirão o que ele pregará. É o primeiro caso que se registra aqui a pregação de um anjo, porque a Bíblia nos informa que os anjos almejaram pregar o evangelho, mas não foi dado a eles esse direito, somente aos servos, aqueles que se converteram e que conhecem a palavra de Cristo. Mas agora tem um anjo pregando. Então, sem dúvida que as câmaras de televisão irá registrar esse aspecto, esse fenômeno, irá registrar o seu aspecto, o seu ministério, destacando a ele a sua mensagem em todo o mundo. Acredito que o mundo inteiro irá conhecer a pregação do evangelho feito por esse anjo, porque as câmaras de televisão estará voltado para este anjo que estará no meio dos céus. Esse anjo estará dizendo em alto e bom som. Então denota a importância, a urgência, de fato, é um mandato a todas as nações do mundo. A pregação desse anjo é proclamando os homens a temer a Deus, para dar glória a Deus. Então, em uma comparação com a mensagem pregada pelo falso profeta, esse anjo agora, ele chama atenção para o verdadeiro evangelho. Ele diz porque é vindo a hora do seu julgamento. Então é chegada a hora de Deus julgar as nações, de Deus julgar inclusive o falso profeta.
aqui nós vemos que existe, dentro do Apocalipse, nós notamos que existe 7 anjos com 7 taças de praga que está para ser derramado na terra. E esse anjo lhe diz: adorai aquele que fez os céus e a terra, adorai aquele que fez o mar e as fontes das águas. Então, ele proclama aqui que é momento de adorar somente a Deus. Mas por que ele chama atenção? Porque existe claramente que o anticristo está sendo adorado aqui na terra. O anticristo está reclamando o poder da criação. O anticristo se proclama como sendo o criador de todas as coisas. E o anjo responde dos céus, anunciando ao mundo inteiro que quem realmente é o criador. Então o anticristo ele tem poder de fazer cair fogo dos céus por meio do seu falso profeta, mas não tem o poder de subir aos céus, porque foi vetado ao anjo caído de ele voltar a entrar nos céus. Nos céus não há mais lugar para ele. Então o anjo ele se encontra no meio dos céus proclamando quem é o verdadeiro Criador. O versículo 8 diz: e outro anjo seguiu dizendo: cai, cai Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então, o primeiro anjo, ele proclama que Deus é o Criador de todas as coisas. O segundo anjo traz uma sentença. Este anjo substitui ao que tinha estado pregando. Então, a pregação já passou. O anjo proclama aos seres humanos que devem voltar-se a Deus e dar glória a Deus. Mas agora cessou a pregação e o segundo anjo substitui o que tinha pregado o Evangelho eterno e faz um outro anúncio. Ele anuncia a calamidade, ele anuncia a queda da Babilônia. Ele diz: cai, cai Babilônia, aquela grande cidade. Babilônia, como se considera aqui, será reconstruída. Ela cairá ao final da grande tribulação. Então, nós conhecemos a história da Babilônia, uma cidade onde havia toda a prática de idolatria. E parece que haverá uma nova Babilônia, com todo o pecado existente. E por isso ela cairá novamente. Porque aqui está escrito: porque ele deu a beber a todas as nações o vinho do furor da sua prostituição. Então nessa Babilônia haverá toda a prática de idolatria. Quando diz prostituição, diz idolatria. Idolatria espiritual. Posto que a Babilônia foi o lugar da primeira rebelião organizada da terra contra Deus, que está em Gênesis 1, verso 9. Também será o lugar da última grande rebelião organizada, tal como começou, assim também essa Babilônia acabará. O versículo 9 diz: e seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui está
os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus Cristo. Então, amado, nós vimos aqui o terceiro anjo, ele proclama, dizendo com uma alta voz, ou seja, o último desse trio celestial, ele diz: se alguém adorar a besta, se alguém adorar a sua imagem, que é o falso profeta, e se alguém receber o sinal da sua, ou seja, se aceitar ser sinalizado com o chip na sua mão ou na sua testa, é uma advertência de proporção grandiosa, é uma declaração de que cada pessoa é responsável pelo seu ato. Porque diz que também essas pessoas que aceitaram o sinal da besta, que adoraram a besta, que adoraram o falso profeta, beberão vinho da ira de Deus. Esse vinho que se deitou sem mistura. Não haverá misericórdia neste julgamento. No cálice da sua ira, Deus, quando esse cálice estiver cheio, quando a taça estiver cheia, o Apocalipse 14, verso 14, começa o julgamento de Deus. Esta fumaça não só está cheia, mas também transbordando com a maldade. Essas pessoas serão atormentadas com o fogo e com o enxofre. Enxofre tem um fedor. Eles serão atormentados como se estivesse dentro do próprio inferno. Serão atormentados com a expectativa do próprio inferno, diante dos anjos e diante do Cordeiro. O julgamento do grande trono branco, que começa no capítulo 20, verso 11 em diante, nós veremos o que irá ocorrer. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre, diz. Essas pessoas que aceitaram a marca da besta, que adoraram a besta, que adoraram o falso profeta, eles irão sofrer tormento, e essa fumaça do tormento sobe para sempre. Não haverá fim. Refere-se ao fato de que será para toda a eternidade uma existência que não tem fim. E os que adoram a besta e a sua imagem não têm repouso nem de dia nem de noite, e continua a tortura sem interrupção. Nem aquele que receber o sinal do seu nome. Todos que tomam o sinal da besta na grande tribulação vindoura, em essência, estarão blasfemando contra o Espírito Santo, tornando-se servo de Satanás, pelo qual não há perdão. Marcos capítulo 3, verso 29 diz que todo pecado é perdoado, todo pecado tem perdão, mas existe um pecado que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E quando as pessoas aceitam ser marcado pelo anticristo, quando eles aceitam a marca do anticristo, a marca da besta, eles passam a blasfemar, se torna blasfêmio espiritual. Então, o versículo 12 diz: aqui está a paciência dos santos, aqui está os que guardam os mandamentos de Deus, a fé em Jesus. A mensagem, aquela que na terra que viram a Cristo durante a grande tribulação, que vieram a Cristo durante a grande tribulação, eles tiveram guardado pela paciência. Eles foram perseguidos, mas chegou agora o momento do julgamento dos seus perseguidores. A única maneira em que Cristo pode guardar aqueles que são crentes, ou a única maneira que um crente pode guardar os mandamentos de Deus, é por sua fé. Fé
em Cristo, fé no sacrifício de Cristo na cruz e ser ajudado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ajudará a todos aqueles que são servo do Deus Altíssimo. Para encerrar o versículo 13, ele diz assim: Eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Nós vamos analisar aqui algo que diz que as obras nos seguem. A Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. Mas a obra sem fé não tem poder de nos salvar. Então, ele diz que eu vi uma voz do céu que me dizia: escreve. Então, João recebe uma ordem para escrever. Porque nós vemos que o Espírito Santo que fala ao João. O Espírito Santo diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Refere-se ao período da grande tribulação, onde muitos preferiram morrer por seu testemunho que servir ao anticristo. Porque muitos irão ser salvos ali por meio da sua própria morte, porque eles reconheceram que antes não foram fiel a Deus, mas quando a igreja de Cristo for arrebatado, essas pessoas voltarão para Cristo arrependido e irão se converter e não adorarão o anticristo, serão perseguidos e serão mortos. Então, por isso, a Bíblia diz que bem-aventurado são eles que morreram no Senhor. Então, esse será o testemunho deles. Testemunho de que serviu ao Senhor e não ao anticristo. E diz: sim, diz o Espírito que descanse dos seus trabalhos. O Espírito Santo está falando para João. É exatamente o oposto aos adoradores da besta, que não têm nenhum descanso, são atormentados pela vida toda. Agora, aqueles que morreram na grande tribulação por não aceitar ser adorador do anticristo, de ser adorador da imagem da besta, de ser marcado com o sinal da besta, essas pessoas são bem-aventurados. As suas obras lhes seguem. Então aqui nós vemos que a obra deles os segue. Aqui não fala sobre a salvação por meio da fé, mas eles foram salvos porque eles passaram pela grande tribulação, sofreram, muitas vezes passaram fome, nudez, frio. Chegaram o momento da morte deles. Então, a obra dessas pessoas irão segui-lo. Eles serão julgados mediante as suas obras. Que Deus vos abençoe, amados. Amanhã eu voltarei comentando o versículo 14 em diante. Nós entraremos na mensagem que fala sobre o Armagedon. O Armagedon é bíblico. Nós vamos conhecer que haverá um momento de grande guerra, mas somente amanhã. Que Deus vos abençoe. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Que a graça do Eterno, que o amor benevolente do nosso Deus esteja com todos vocês. Grande abraço. Tchau, tchau. Fique na paz do Senhor Jesus, amados. Que o Senhor dê paz ao coração de todos vós. Amém.